Deus começou a dar aqui uma palavra, uma mensagem. Acho que começou, acho que foi na quarta-feira passada. Eu comecei a falar sobre esse assunto. Eu gostaria de, como eu posso dizer, eu gostaria de dar continuidade nesse tema que ainda está queimando o meu coração para poder estar pregando. Abra a tua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Nós não podemos, irmãos, vir à igreja e voltar do mesmo jeito. Nós temos que quebrar o nosso coração diante de Deus. Às vezes não é fácil, né? Às vezes a pessoa começa a orar e já cansa, já fica meio prostrado. Mas você tem que saber diante de quem você está se apresentando. Aí você tem força. Mas se você for religioso, você desanima. Que você está na igreja, mas na verdade você não sabe. Não tem aquela mente assim atenta em quem a pessoa está buscando. Aí a pessoa dá qualquer coisa para Deus, aí a coisa não flui de jeito nenhum. Mas quando a gente começa a ter aquela consciência bem clara diante de quem nós estamos nos colocando, fica mais fácil poder orar. Porque você vai se esforçar um pouco mais. Em nome de Jesus. Filipenses capítulo 3, o versículo 13. Hoje eu quero falar aqui, irmão, sobre a importância de avançar. E avançar, né? Porque Deus, Ele não nos chamou para que a nossa vida ela venha a ficar estagnada no mesmo lugar. Deus não chamou para que a sua vida venha a ficar estagnado, parado, quer dizer, nada muda, não avança, não progride, não avança, não. Deus Ele chamou a cada um de nós para poder avançar, para poder mudar de vida, para poder alcançar sempre, buscar sempre aquele algo novo que Ele tem para fazer na nossa vida. Então Deus, Ele nos chamou para poder avançar. Eu quero abordar com vocês aqui 3 passos aqui, ou vamos dizer assim, 3 atitudes que vão nos ajudar a avançar na presença de Deus. Não só avançar no sentido espiritual, mas no sentido de outras áreas que vamos observar até através da palavra. Vamos lá, então. O versículo 3, ele diz assim, vamos lá. Aqui o apóstolo Paulo falando: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançar, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a questão diante de mim. 14. Prossigo para quê, pessoal? Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pronto. Esses 2 versículos vai ser aqui como se fosse assim a nossa base, e aí a gente pode ir para outros textos depois. Mas aqui mesmo nesse texto aqui, eu gostaria que você frisasse em primeira mão, que é o teor principal aqui da nossa mensagem hoje. Voltando, por favor, versículo 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Pronto, depois do ei, diz: isso, avança. Essa é a nossa mensagem hoje. O que? Avançar. Nós precisamos avançar. Nós não podemos permitir que o inimigo, que os problemas, que as circunstâncias venham nos impedir de avançar. Nós precisamos avançar. Repete comigo: eu preciso avançar. Nós precisamos avançar. Mas por que nós precisamos avançar? Porque é assim que nós iremos testemunhar a obra de Deus na nossa vida. Se você não avança, você não terá novos testemunhos. Se você não avança, você não terá novos testemunhos para poder contar. Você que vai ficar contando os mesmos testemunhos sempre? Toda hora o mesmo?
Porque a pessoa que ela parou de fazer o que, pessoal? Isso, irmã Juliana. A pessoa que conta o mesmo testemunho sempre. O que aconteceu com essa pessoa? Ela parou de quê? De avançar. Então ela sempre conta o quê? As mesmas coisas, os mesmos testemunhos, as mesmas bênçãos. Passa anos e mais anos, a pessoa sempre conta os mesmos testemunhos, as mesmas bênçãos. Passa mais um ano, os mesmos testemunhos, as mesmas bênçãos. Entra mais um ano, os mesmos testemunhos, as mesmas bênçãos. O que está acontecendo nessa pessoa? Ela não está o quê? Isso, avançando. Está vendo como que é importante avançar? Porque se você não avança, você não terá novos testemunhos. Se você não avança, você não terá novas coisas para contar. Vai ficar contando sempre as mesmas coisas? Está tipo o pastor, né? O pastor fica no altar, sempre conta que as mesmas histórias. Aí o pastor, pessoal, vou contar aqui um caso aqui. Aí todo mundo assim, já sei. O pastor já vai falar dessa história de novo. Quer dizer, não tem nada novo. Não acontece nada diferente na vida do pastor, não. Ele tem outras experiências, não. Sempre a mesma coisa. Então, a primeira coisa que a gente poder entender a importância de avançar é que, uma vez avançando, nós teremos novos testemunhos para poder contar para as pessoas. E se você não avançar, você sempre vai ter os mesmos testemunhos de sempre e fica contando as mesmas coisas sempre. Nunca tem nada novo, porque não avançou mais. Parou, estagnou, parou no mesmo lugar. Tá, tudo bem. Então aqui, o nosso ponto principal é avançar. E falando no sentido de avançar, nós vamos observar três coisas que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar aqui a avançar. A primeira coisa, vem aqui, vamos lá. Primeiro, né? Versículo 13. Novamente, diz assim: irmãos, quanto a mim, depois da vírgula, vem aí agora o nosso primeiro, ponto, vamos dizer assim, primeiro passo, né? Diz assim: não julgo o que eu haja, o quê? Isso, de novo. Não julgo. De novo. Não julgo. Alcançar. Vamos para lá. Se nós queremos avançar, a primeira coisa que nós temos que analisar é esse ponto aqui. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz a respeito dele próprio. Ele diz assim, ele diz aqui, não julgo que eu haja alcançado. O que você entende com isso? O que você entende com essa declaração, com essa pronúncia? O que você entende com isso? Olha só o que ele fala: não julgo que eu haja alcançado. Aqui está o primeiro ponto para poder avançar. Porque o apóstolo Paulo aqui, olha só, ele já era usado por Deus, ele já era um apóstolo, ele era usado na cura, libertação, milagres, maravilhas. Ele já era um grande homem de Deus. Mas mesmo já sendo um grande homem de Deus, ele diz assim: não julgo que eu haja o quê? Mesmo ele sendo um grande homem de Deus, mas ainda assim ele não tinha como se fosse uma posição que ele já tinha chegado e que ele teria que já se acomodar nela. Não. Em outras palavras, nós olhando para o apóstolo Paulo, nós poderíamos falar grande homem de Deus, mas ele mesmo, falando dele próprio, ele diz assim: eu ainda preciso me tornar ainda muito mais de Deus. Isso é muito importante. Mas primeiro tem que tentar fazer você entender esse passo aqui. Tá, deixa eu tentar usar um outro exemplo aqui. O que significa isso aqui? Eu julgo que não haja alcançar. É aquela pessoa, irmãos, que ela até já chegou numa posição, mas ainda assim ela não se considera como se tivesse chegado já. Ela ainda mantém dentro de si um desejo de continuar avançando. Ela mantém um desejo dentro dela
Não aquela sensação que eu já cheguei, aquela sensação já estou tranquilo, aquela sensação eu estou bem, porque a partir do momento que nós temos essa sensação dentro de nós, automaticamente nós vamos parar de crescer e avançar. Quando você achar que você é alguma coisa, é a hora que você começa a ficar para trás. Quando você começa a achar que você já conhece tudo da Bíblia, é a hora que você começa a esquecer de tudo. Quando você achar que você já está com tempo demais na presença de Deus para poder vir no culto quarta, sexta e domingo, é onde que muitos começam a regredir em vez de avançar. Porque a pessoa já acha que já chegou a um certo ponto. E isso faz a pessoa cair. Isso impede a pessoa de progredir, a pessoa de evoluir. Por exemplo, tá, tudo bem, vamos aqui, vamos para Oséias. Vamos pegar mais alguns exemplos. Oséias, vamos lá, vem comigo. Oséias, vamos pegar aqui rapidinho. Nós precisamos ter essa mentalidade. Não que eu haja alcançado, não que eu já seja homem de Deus demais, não, ao contrário. Eu ainda preciso manter aquela sede no meu coração em querer me tornar homem de Deus que eu ainda não sou. Isso não pode se apagar dentro de mim, porque senão eu vou parar de avançar. Aquela sensação, já cheguei, já conquistei e tal, só resta a morte. Já não dá mais, já estou velho, já estou tempo demais na igreja para isso. Meu amigo, esquece. A tendência é você piorar cada dia. Que isso, pastor? Porque Deus não nos chamou para poder ficar com a vida estagnada, quer dizer, parar no mesmo lugar. Mas Deus chamou para poder avançar sempre. Avançar sempre. Avance sempre. Avance sempre. Avançar sempre. Não tem outra coisa, irmãos. A vida com Deus não há outra coisa a não ser avançar sempre. Por exemplo, há limites para poder buscar Deus, pessoal? Sim ou não? Não. Mas quem põe limite em buscar Deus é você, sou eu, somos nós que colocamos limites em buscar a Deus. Mas não há limite, mas nós colocamos. Há limites para poder ler a Bíblia? Sim ou não? Sim ou não? Não, mas nós que colocamos limites. Não há limites para orar, não há limites, não existe. Há limites para poder prosperar? Sim ou não? Não, nós que limitamos a nossa própria prosperidade. Observe que às vezes esse tipo de sentimento em qualquer área da nossa vida vai nos impedir de avançar. Às vezes nós colocamos uma barreira de limite aonde não deveria ter limite. E nós mesmos, com a nossa forma de pensar, nós mesmos, com a nossa maneira de pensar, talvez estamos limitando o nosso próprio território. É você que está limitando você. Não há impossíveis. Tudo é possível aquele que crê. Nada vos será impossível se nós tivéssemos, se a gente usar, mesmo se a gente tiver uma fé no tamanho de um grão de mostarda, e usarmos essa fé, a Bíblia diz, nada vos será impossível. Existe, na presença de Deus, nós podemos ter um avanço sem parar. E no dia que você parar, entenda, não é Deus que está fazendo você parar, é você que achou que já é o suficiente. Não existe limites para se encher da presença do Espírito Santo. Quanto mais você se enche, mais tem. Quanto mais você se enche, mais tem. Quanto mais você tem paz, mais paz Deus tem para dar. Quanto mais você recebe a alegria de Deus, mais alegria. Não tem limites. É um avanço. É um avanço. E você avança, e você avança, e avança, e avança. E pastor, e qual o limite? O limite não é Deus que vai colocar em você, mas é você mesmo que vai colocar quando você acha que já é o bastante. É simples. Eu não preciso abrir aqui agora, você não pode abrir vários textos, mas você sabe muito bem a passagem sobre a viúva, aonde Deus multiplicou o azeite. Ela pegou, as vasilhas
vasilhas, pegou lá, né, os potes, as bacias, ela pegou talho, enfim, pegou tudo emprestado. E de acordo que quanto mais tinha, né, ali as vasilhas, a panela e tal, foi enchendo. Mas quando acabou, né, quando acabou ali os vasos, quando acabou as panelas, quando acabou as coisas que estavam enchendo de azeite, quando acabou tudo, o azeite parou. O azeite não ia parar. Aquele azeite ele poderia estar jorrando até no dia de hoje. Deus não ia parar com aquele azeite. Se tivesse mais vasilha, Deus só ia parar quando a vasilha acabasse. Se ela conhecesse mais parentes, mais pessoas, mais azeite deveria ter. Quem impede o azeite de se derramar na sua vida é você mesmo. Deus não quer parar. Deus quer continuar. Mas somos nós que paramos. Somos nós que achamos que talvez já é o bastante. A gente começa a orar. Por exemplo, vamos lá. Eu acredito que dá vontade de Deus, irmãos. A gente estaria orando até agora. Eu não estaria também nem pregando aqui. A gente estaria aqui orando, nem que seja uma hora direta. Mas quem parou a oração dele aqui foi eu. Eu parei a oração. E de acordo que eu parei a oração, aquela unção que Deus estava trazendo, teve que parar também, porque agora a gente está concentrado em outra coisa. Somos nós que impedimos, somos nós que paramos o nosso próprio avanço em qualquer área da nossa vida. Não há limites para nós. O nosso Deus é o Deus do impossível. Tudo é possível para a gente, pessoal. A impossibilidade está em nós mesmos e não em Deus. Não há nada difícil demais para Deus. Mas Deus não pode fazer algo na vida de alguém a qual a pessoa ela já se entregou, já se acomodou. Aí vamos lá, Oséias 6, capítulo 6. Oséias capítulo 6. Versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em fazer o que, amados? Deixa eu te fazer uma pergunta. Há limites no tocante em conhecer o Senhor? Há limites, sim ou não? Não. Mas a pergunta é: por que eu não conheço mais Deus do que eu conheço? Por que você não conhece mais a Deus? Quantas dúvidas você tem das coisas espirituais? Por que todas elas não são esclarecidas? Porque nós mesmos é que impedimos o nosso avanço no conhecimento das coisas de Deus. Somos nós mesmos. Deus quer que você conheça Ele. Se você for ler todo o livro de Oséias, você vai ver aqui Deus falando que o que Ele queria do povo era que o povo conhecesse a Ele. E aí Ele mesmo vai dizer que o povo de Deus, que o povo dele, foi destruído porque ele faltou o quê? Conhecimento. Mas quem limite conhecimento somos nós. Não limita o seu próprio crescimento. Não limita o seu próprio crescimento. A Bíblia diz: conhecemos e prossigamos. É isso que diz o apóstolo Paulo. Não que eu haja alcançado. Ele já era um grande homem de Deus. Mas ele se considerava uma pessoa que precisava ser muito mais de Deus do que ele era. E olha que ele já era um grande homem de Deus. Mas ele ainda não se considerava tal. Ele ainda estava querendo mais de Deus. Imagina você, imagina eu. Eu não conheço nada. Eu não posso me apoiar naquilo que eu conheço. Eu preciso abrir minha mente, meu coração, minha alma, meu espírito, meu tempo para prosseguir em conhecer. Mesmo que você já leu a Bíblia toda uma vez, e daí? Leia a segunda. Já li a segunda, leia a terceira. Não há limites. Pode ficar tranquilo, a matemática não tem limite não. Né? Você pode chegar em 1000 vezes que você leu, até 1001, 1002, e vai embora. Não há limites. Somos nós que limitamos. E por que nós limitamos o nosso próprio crescimento, tanto espiritual como em outras
vida. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Repete comigo, eu vou avançar. Avance. Não tem? Já tem eu com os meus carros. Eu venho com meus carros. Quando eu lidava com as vacas, com os bois lá na roça, aí tinha os bois que estavam bravos. Tinha umas vacas quando tinha lá os bezerrinhos lá, elas ficavam muito bravas. Aí o que a gente falava um com o outro? Cuidado com essa vaca, com esse boi, vai o quê? Vai te avançar. Vai te avançar. Tá vendo? O que é avançar? É partir para cima. Partir para cima. Partir para cima do problema. Partir para cima daquilo que está diante de você. Isso é avançar. É partir para cima. É isso que o boi faz, né? É isso que o boi faz. E cuidado, não, cuidado o quê? Esse boi vai avançar em você. O que é isso? É partir para cima? É assim que você tem que fazer. Avançar. Deus chamou você para avançar. Deus nos chamou para poder avançar. E não para poder ficar com a vida estagnada, parada no mesmo lugar. Porém, Romanos capítulo 12, versículo 2, olha só o que diz. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de quê? Vontade de Deus. Então, aqui Deus ele diz que Deus ele quer que nós venhamos experimentar o quê? Qual seja a primeira? A boa. Segundo, agradável. Terceiro, perfeita vontade de Deus. Mas para que nós possamos avançar e viver essas coisas, ele começa falando uma coisa que nós temos que entender. O que ele começa falando? Volta no versículo 2. Olha o que ele diz. E não vos conformeis com este mundo. Dá uma paradinha. Ele começa falando a respeito de não se conformar. O que é se conformar? É quando você se torna, é quando você se acomoda com a vida espiritual que você tem. Você nunca vai crescer mais do que isso, se você se acomodar com essa vida. E às vezes, nós nos acomodamos. Ficamos acomodados. Nós vamos acomodando. A pessoa, a gente vai se acomodando. A gente vai, às vezes, aceitando algumas coisas na nossa vida. Sem uma vida ruim, a gente vai aceitando viver triste, vai aceitando depressão, vai aceitando tristeza, vai aceitando doença, vai aceitando dívida, vai aceitando brigas no casamento, vai aceitando, e quem aceita, segundo a Bíblia, não vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Avança. Porque tudo que a gente vai aceitando na nossa vida, então nós estamos o quê? Parados. Nós estamos estagnados. Por quê? Porque estamos o quê? Aceitando aquilo. Aceitando. Não gostamos, mas aceitamos. Não queremos, mas aceitamos. Não gostaríamos? Sim, mas aceitamos. Vai ter avanço desse jeito? Não vai ter avanço. Não vai ter avanço nenhum. Por quê? Porque eu estou aceitando. Porque enquanto eu aceitar o que o mundo quer me proporcionar, o que o diabo quer proporcionar na minha vida, eu nunca vou avançar em direção ao que Deus realmente quer fazer na minha vida. Isso serve para todos nós. Então você não pode, por isso que o apóstolo Paulo diz, não que eu acho o quê? Cansado, ele não queria ser um acomodado na fé, mas ele queria crescer mais. Ele queria ser mais ousado. Ele queria ser mais de Deus ainda. Ele já era um grande homem de Deus, mas ele achava que não era, ele queria mais. E é por isso que os ricos se tornam cada vez mais ricos. Os milionários vão se tornando cada vez mais
milionários, e os bilionários vão se tornando cada vez mais bilionários, e os trilionários vão se tornando cada vez mais trilionários, e às vezes os pobres vão se tornando cada vez mais pobres. Tudo por causa de uma coisa só: aceitar e avançar. Uns aceitam, outros querem avançar. Mesmo tempo, ele quer mais. Ele conseguiu mais, ele quer mais. Eu consegui mais, ele quer mais ainda. E nunca para, até que chega no nível no topo, lá não. E mesmo no topo, ele ainda quer escalar mais ainda. Então esse desejo, esse sentimento de avançar, leva a pessoa a lugares em qualquer área da nossa vida. Seja espiritual, financeiro, casamento top lá em cima, seja saúde top, a pessoa não aceita, a pessoa sai para caminhar, cuida da saúde, faz dieta, a pessoa melhora a saúde, porque a pessoa quer ter uma saúde top. Mas a pessoa que não quer, fica parada. O que vai acontecer? A pessoa vai ter uma saúde ruim, a pessoa não vai ter, talvez, o corpo que queria, vai ficar triste, frustrado, só falando, reclamando, vai reparar, é acomodado, não adianta nada. No fundo, a pessoa aceitou aquilo. E tudo que nós aceitamos, então, não pode vir algo novo na nossa vida. Provérbios 23. Repete comigo: eu vou avançar. Isso. Glória a Deus. Tem pessoas que não tem que falar eu vou avançar, não. Tem pessoas que tem que falar o contrário. Ou não o contrário, né? Tem pessoas que querem mais do que isso. Tem que falar assim: eu sou obrigado a avançar. Obrigado, né? Não é que eu vou, não. Eu sou obrigado. Estou precisando dele. Eu estou obrigado. Não tem outra coisa. Não tem. Eu vou ainda, é muito ainda. Tem gente que não sou obrigado a avançar. Eu tenho que avançar, não tem jeito. Provérbios, versículo 4. Um dos segredos dos milionários, a Bíblia diz: não se canse de quê? Pronto. Acabou. Só isso, pastor. Só isso. Acabou. Não vou falar mais nada. É um segredo para quem tem muito dinheiro. Ou quem quer ter mais dinheiro. A Bíblia fala: não te canses para o quê? Dá de mão a tua própria o quê? Sabedoria. Parte para cima, meu amigo. Agora, só não seja infiel a Deus para prosperar. Aí Deus não se agrada mais de você. Coloca Deus sempre em primeiro lugar. Lembrando que a maior riqueza não é da terra. Primeiro a riqueza do céu e depois a riqueza do pessoal. Primeiro a riqueza do céu, depois a riqueza da onde? Na terra, não é inverso. Primeiro da terra, depois do céu. Não, é isso mesmo. Está colocando Deus no último. Mas primeiro é no céu. Mas quando for no tocante agora, é para tratar as coisas da terra, não, você não pode se cansar. O que a pessoa cansada ela faz? Ela para. Ela simplesmente para. Então, às vezes, o que acontece? Nós vamos o quê? Nos acomodando. E há uma diferença assim também, essa questão de dinheiro, falando de riqueza aqui, essa questão de dinheiro, pessoal, serve para mim, né? Para você, para todos nós aqui, né? Talvez mais para um, menos para outros. Nós temos que perceber que há uma diferença entre a mentalidade da pessoa que é rica e entre a mentalidade da pessoa que é pobre. E quando eu falo pobre aqui, não é só no sentido de pobreza, assim, de dinheiro, falta de dinheiro, não. Mas no sentido da maneira de pensar. Porque o que faz a pessoa ganhar dinheiro é a maneira que ela pensa. Isso fez ela ganhar dinheiro, mais do que outras. Então o que acontece? Normalmente as pessoas que têm muito dinheiro, elas gostam de dinheiro. Aí você pode falar assim: pastor, é claro que elas gostam de dinheiro, né? Elas têm um monte? Não, elas têm um monte porque elas gostam. E o que significa gostar? É engraçado eu falar agora, mas é sério. Mas o que significa gostar de dinheiro? O que significa gostar de dinheiro? Vem cá, irmão Pérez. Deixa eu te dar um exemplo. Agora você vai entender. Agora você vai entender mais ou menos, mas é possível. O que significa assim, a diferença? A gente vai analisando, assim, a gente vai observando a diferença entre as pessoas que ganham muito dinheiro e às vezes tem pessoas que não conseguem ganhar dinheiro nenhum. Mas qual a diferença de um e qual a diferença do outro? Primeiramente, imagina que o Kessler é uma nota de 100. Então, você não é o Kessler, tá bom?
você não está vendo o Kevin aqui, essa aqui, você está vendo aqui uma nota de 100. Imagina que ele é uma nota de 100. Tá? Vamos lá então. Se eu gosto dele, tá? Como ser humano, agora o Kevin deixou de ser nota de 100, agora o Kevin. Se eu gosto dele, se eu for um carinho com ele, eu quero ele longe de mim ou perto de mim, pessoal? Pronto, eu quero ele perto de mim, porque ele é uma pessoa, eu tenho carinho por ele, eu gosto dele, eu quero ele perto de mim. Então, agora já não é mais o Kevin, agora ele é uma nota de 100. E se eu gosto também do dinheiro, eu vou querer a nota de 100, porque perto de mim ou longe de mim? Então eu vou querer perto de mim. Se eu gosto de dinheiro e eu quero a nota de 100 perto de mim, quando surge a primeira oportunidade para comprar alguma coisa na promoção, eu vou comprar ou não? Ó, já demorou um pouco, hein? Para responder. Não, lógico que não. Por quê? Porque se eu gosto de dinheiro, eu vou querer o dinheiro comigo ou no bolso do lojista lá, da loja lá? Hã? Com você. A não ser se for uma mulherzinha, não pode, mas você pode gastar lá. Não, você pode gastar lá, mas você pode. Mas outro lugar você tem que gastar. Porque um dos segredos, Wesley, das pessoas que amontoam muito dinheiro, que elas gostam de dinheiro, perto delas. Então, mas normalmente as pessoas que não ficam com dinheiro, não é porque elas não têm dinheiro, não é porque o dinheiro não vem da mão delas, mas porque elas não gostam. É como se ela tivesse de mal. É como se o dinheiro chegou, a pessoa já manda logo o quê? Isso, falou tudo aqui. A pessoa, o dinheiro chegou, aí a pessoa já manda o dinheiro para onde? Para outra pessoa. Tá vendo? Essa pessoa vai enriquecer? Não. Então, é um segredo simples, mas serve para mim, para você, para nós. Então, se você quer enriquecer, como diz aqui a Bíblia, você precisa gostar do dinheiro, porque o dinheiro fica com você. E não fazer de tudo para o dinheiro ir para a mão dos outros. Porque aí você vai ter enriquecendo os outros, e não você. Seu bolso fica vazio e do outro fica cheio. Então, isso é muito importante nós entendermos. Isso eu estou falando, serve para mim, para você, para nós. Então a gente não pode, enfim, uma vez que queremos enriquecer, queremos ter mais dinheiro do que temos, e ao mesmo tempo, gastar tudo assim, antes de chegar, já estamos planejando. Ah, não, pastor, peraí, vou receber o pastor o 13º, eu já estou pensando que eu vou gastar ele, vou acabar com a vida desse dinheiro, vou destruir, vou acabar, vou gastar ele aqui. Aí você pode falar assim, pastor, mas eu sou pobre, mas eu tenho dívidas para poder pagar. A Bíblia diz que quem compra quem deve tem que pagar? Sim, mas entenda bem que foi você que comprou. Sabe naquele dia foi necessário comprar aquilo? Era urgente ou aquilo era necessário? Há uma diferença entre aquilo que é urgente, entre aquilo que é necessário. Nem tudo que é urgente. Tem gente que faz um escândalo. Ai, meu Deus! Ai, eu preciso do celular! É urgente! Pega o cartão de crédito, preciso! É urgente! Também não é urgente. Pode ser até urgente. Uma vida necessária. A vida vai esperar um mês. Ninguém vai morrer. Morri. Porque eu tenho celular. Caiu, morri. Não. Então, simplesmente trata algumas coisas que não são, na verdade, necessárias. E às vezes é um dinheiro que é desnecessário que gasta. Aí daqui a pouco a pessoa se endivida. Daqui a pouco a pessoa não está devolvendo mais o dízimo. Porque a pessoa se enrolou tudo. Até parece que Deus tem uma coisa a ver com isso. E aí quem sofre o quê? É a casa de Deus. Porque a própria pessoa com falta, às vezes, sabedoria, às vezes comprando coisas para os outros, e não para ela, veio para os outros, se enrolou, agora não devolve mais o dízimo, se complica com Deus, e se enrola tudo, e começa a virar uma bola de novo. E a pessoa deixa de quê? De avançar. A pessoa deixa de avançar.
Então, se nós queremos avançar, nós precisamos analisar essas coisas, observar essas coisas. Observar. Eu falo de mim, falo de todos nós aqui. Todos nós aqui. Vamos voltar rapidinho, por favor. Então, isso aqui é uma coisa ampla. Volta na Filipenses. Isso aqui é uma coisa ampla que... Porque a gente olha e vê as pessoas, irmãos, com dinheiro hoje, até parece que todas essas pessoas já nasceram assim com dinheiro. Se eu pedir aqui para levantar aqui as mãos aqui, quem tem casa própria aqui, praticamente ou a maioria daqui já tem casa própria, ou a metade aqui das pessoas aqui, dos irmãos aqui da igreja, já tem casa própria. Mas só que para quem não tem casa própria, olha para você ter sua casa, também pode achar que foi do Big Bang, sei lá, uma explosão. Aí sua casa apareceu lá e não foi assim. Foi com luto, foi com sacrifício. Assim também, quando se trata de economizar dinheiro, não vai ser fácil, vai ser um sacrifício. Mas quem passa por esse sacrifício vai ter dinheiro. Mas se tudo aquilo que vem na cabeça, a pessoa compra, vem na cabeça, a pessoa faz, vem na cabeça, a pessoa investe, daqui a pouquinho não tem quanto mesmo, o dinheiro vai acabar. E a pessoa vai assim, não. Isso aqui é para qualquer um, não é? Ah, você é devorador, é o diabo, é o demônio, é o capeta, está na minha vida financeira. Às vezes até seja, mas às vezes não é. Às vezes é só falta de uma administração melhor. Às vezes é antes de você comprar e pensar, será que eu preciso disso mesmo? É necessário? Vai valer a pena? Vai ter importância de mesmo? E aí você vai chegar à conclusão que algumas coisas não é necessário. Às vezes é jogar dinheiro fora. Eu estava comentando com a minha esposa ontem, a gente viu um pai, né, carregando a filhazinha, tem uns 2 anos, aquele carrinho, tipo um jeep, todo rosa, bonito, aí tinha um braço assim que ele segurava, né? Aí o senhor falou, né? Eu falei com a minha esposa, esse aí são uns R$1.500. Por aí, ou mais. Porque coisa de criança é bem caro. Eu falei assim, aí a gente vai se deixar, eu vou comprar também. Nada, a Rebeca está ali lavando a pé. Quem se gostou? Estou brincando. Faz bem a pena, né? Ah, sim, pode comprar? Não vou comprar um novo. Também criança. Aí você compra um gasta maior dinheiro com uma criança. Aí daqui a 2, 3, 4 meses já a criança cresceu tudo para trás. Então assim, tem coisa que não vai valer muito a pena. É melhor então fazer uma poupança dela. E ficar comprando um monte de coisa que vai gastar aqui, faz uma poupança que um dia que vai render, futuramente vai ter um bom dinheiro lá, aí um bom investimento. Então assim, tem coisas que tem que ser moderadas, vamos dizer assim. Né? Porque senão o nosso olho já bate assim, que gracinha, vou comprar, vou levar. E aí o vendedor vai, leva. Vai dar certinho, vai encaixar certinho. Vamos voltar aqui, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que eu acho, porque, pessoal, alcançar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, mas uma coisa o quê? Faço. Bota para dizer. Uma coisa faço. O que significa uma coisa faço? Significa atitude. Ele diz, uma coisa faço. Então, a pessoa que quer avançar na vida, em qualquer área da vida dela, ela precisa ter uma atitude em relação a isso. Não adianta apenas a pessoa desejar. Não adianta a pessoa apenas almejar. Mas a pessoa precisa ter uma atitude em relação àquilo que ela quer conquistar na vida. Tem que ter uma atitude. Se você sabe que você está mal espiritualmente, então tenha uma atitude. Ore mais. Leia a Bíblia. Se consagre. Porque você ter consciência de uma coisa, mas ainda não fazer ela, isso não vai mudar a sua vida. Apenas você conscientizar de algo, ainda não é tudo, ainda não é o bastante. Você vai ter que ter atitude. Tudo se resume na atitude. Na atitude, ele diz, uma coisa faço.
vai adiantar nada. Mas eu disse uma coisa fácil. Eu te faço uma pergunta: o que você precisa fazer para você poder avançar em uma determinada área da sua vida? O que você precisa fazer? Duas coisas. E aí insisto. Mas a pergunta é: qual? Qual? Então, quer dizer, o que eu preciso? Qual a atitude? Que atitude é essa? É isso que a pessoa tem que pensar. Cada um quer avançar em uma área, em uma questão diferente. Às vezes a atitude de um não será a mesma atitude que a pessoa do outro. Então a pergunta é: e você? Você quer avançar no seu casamento? Você quer avançar na sua vida com Deus? O que você vai ter que fazer para isso? O que você vai ter que fazer? Faça! Você já sabe, se você fizer vai dar certo. O que tem pedido você de fazer? Só ficar querendo não vai adiantar. Só ficar desejando não vai adiantar. Ninguém se torna dinheiro, ninguém consegue acumular dinheiro, ninguém consegue construir uma casa, comprar um carro, só simplesmente mentalizando. Casa, carro, eu desejo, casa, carro, eu desejo, casa, eu desejo. Não vai. Então, se você desejar também, se uma pessoa muito mais de Deus, mais espiritual, a sua vida espiritual não está boa, não. Uma coisa eu te pergunto: o que você tem que fazer para melhorar? Você já sabe já. Você não, pastor, é claro que sabe. Mas você não está disposto a pagar o preço para isso. Esse é o problema. Nós temos que ter atitude. Sem atitude não vai acontecer nada. Então nós temos que ter atitude. E eu te faço uma pergunta: qual atitude você já pode tomar agora? Qual decisão você já pode tomar agora dentro de você, que você, a partir de hoje, qual atitude que você já vai tomar? Para você poder avançar, talvez em uma área da sua vida que você não está se sentindo satisfeito ali. Qual é a atitude? Duas coisas que eu te mostro. Primeiro, algumas atitudes nós já sabemos. Tem algumas atitudes que nós precisamos tomar, que nós já sabemos qual é. E tem atitude que você precisa tomar, você já sabe qual é, porque Deus já falou com você. E a Deus está faltando só atitude só. Segunda coisa, a Bíblia diz que Deus sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, que é um pensamento de paz e não um pensamento de mal, para dar para nós um fim esperado, desejado. Em outras palavras, se você não sabe o que fazer, então busque a Deus, porque Deus tem uma direção para você. Deus tem uma saída para você. Deus tem uma estratégia que vai levar você a vencer, superar e dar a volta por cima, porque Deus chamou você para avançar. Deus não nos chamou para ficarmos parados no meio do caminho. Aquele que começou a boa obra é fiel para quê, pessoal? É fiel para terminar a nossa vida. Então tem muita coisa que Deus quer fazer em mim. Tem muita coisa que Deus quer fazer em você e através de você. Porque se não fosse assim, você não estaria vivo aqui. A obra não pode parar. E às vezes você me diz que a obra não pode parar e você está deixando a obra parar. Como assim, pastor? É na sua própria vida. Na sua própria vida. Não deixe a obra de Deus parar na sua vida. Avance. Nós temos que avançar, não tem outro jeito. Não tem como. Porque se a gente não avançar, nós seremos matados no meio do caminho. Porque você olha para o outro, você vê outro avançando, você olha para o outro, vê outro avançando, você volta. Irmãos, eu não sei se você já teve um dia, que você fica quase o dia todo em casa, está nublado, sei lá, uma coisa assim. Você dormiu, veio na vigília, ficou a noite toda acordada, aí você dormiu até tarde. Perdido, sei lá, 1 da tarde, uma coisa assim. Aí quando você acordou, você abriu sua cortina, ou abriu a sua janela. Quando você olhou para fora, você percebeu que havia um mundo andando. As pessoas subindo, descendo, buzinando, e você parado.
Assim é a vida da pessoa que se acomoda. Está todo mundo andando. A vida não vai esperar você. A vida não vai esperar. Sou eu que tenho que dar um jeito e partir para cima e dar meu jeito. Não adianta a pessoa se fazer de vítima, achando que todo mundo que você vai ser um coitado, que todo mundo vai ficar, ai, ô fulano. A vida não é assim, irmãos. Vocês sabem muito melhor do que eu. Quantas coisas na sua vida que você conquistou sendo firme, lutando, batalhando, orando, guerreando. Talvez criou os filhos, é uma mulher que criou os filhos sozinha, sem marido, sem nada, e lutou, ninguém passou fome, e os filhos estão grandes aí. Imagina se você ficar chorando lá, triste, caído, esperando alguém te ajudar. Tinha morrido você com o filho e tudo, mas ninguém morreu, todo mundo viveu. Porque a vida é assim. Não adianta a gente ficar ali sentado, triste e pensando, ah, meu Deus, é a minha vida, ninguém olha para mim, o pastor, o presidente, não sei, não adianta. Deus nos chamou para poder o quê? Não tem isso, não tem outra coisa. E a coisa final que eu quero falar aqui, o segundo passo, o primeiro, nós não podemos ficar no comodismo, nós não podemos nos acomodar, achar que já chegamos, achar que já está tudo bem, e às vezes não está. Nós temos que prosseguir. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa que nós estamos vendo aqui é a atitude. Nós temos que ter uma atitude para poder avançar. E no caso do apóstolo Paulo, a atitude que ele teve, ele disse para nós: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Essa foi a atitude que ele teve. E trazendo para nós, que é o terceiro e último passo aqui, eu te faço uma pergunta: que tipo de coisa que você tem que deixar para trás para você poder estar avançando? Às vezes, algumas pessoas precisam deixar para trás, às vezes, uma maneira de pensar. Aquela maneira de pensar. Às vezes, a pessoa tem um tipo de pensamento, acha que todo mundo vai ajudar, né? Todo mundo vai ajudar ele, todo mundo vai ajudar ela. Os irmãos tinham que ajudar. Não, pastor, os meus irmãos, eles tinham que me ajudar. Pastor, a minha prima tinha que me ajudar, pastor. Mas por quê? Mas ela tem dinheiro. Não, o dinheiro é dela. Mas por que ela tem que ajudar? Ela tinha que me ajudar. E essa sua mentalidade aí, você não vai lá, assim. Você está achando que as pessoas tinham que ajudar você? Ajudou? Não. Meu amigo, bate a poeira, esquece da ajuda dos outros. E a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Muito mais se você confia em Deus do que às vezes você confia em parente, que às vezes tem ter condições. Não vai querer te ajudar, você vai fazer o quê? Vai brigar com os parentes? Deixa os parentes de lá. Vai tocar sua vida para frente, porque Deus é contigo. Avance. Não fica preso nessas coisas. Essas coisas atrapalham a gente. Porque a gente acha que as pessoas têm alguma coisa a ver com a nossa vida. Não é o pastor, irmãos, que vai fazer sua vida mudar, não. Mas é você mesmo. Pastor, porque na época, deixa eu lembrar aqui. Porque na época da pastora Conceição, pastor, na época do pastor Paulo, realmente, eu era de Deus naquela época. Pastor, na época do pastor Jorge, se eu me conhecesse naquela época, eu era um furacão. Pastor, mas na época. Agora você vive agora no convite de pastor. Vem pastor, você vai. Aí vem pastor, você vai. Vem pastor, você vai. Não! Você está errado, não é assim. Você tem que depender de Deus e segundo de você. Nem sempre o pastor vai vir para poder carregar a pessoa no colo. Chega de carregar no colo. Tem pessoas que assim, a pastora Conceição veio. Deixa eu colocar aqui. Tem pessoas que assim, veio a pastora Conceição, carregou a pessoa nem no colo, né? No ombro. Carregou. Aí veio o pastor Paulo,
vai ser assim. Claro que vai haver pastor que a pessoa vai se identificar mais do que o outro, e isso faz parte da vida, mas isso não pode ser a base da nossa vida. A base da nossa vida é simplesmente Cristo e depois a sua fé. É a sua fé. A sua fé em Deus. Vem pastor, vai pastor, e você está avançando. Vem pastor e sai pastor, e você continua avançando. Vem pastor e sai pastor, e você continua avançando. Porque foi Deus que chamou você para avançar, e não é pastor. Não é pastor. Você depender de pastor, você poder avançar, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás mesmo. Porque todo pastor carrega no colo, não. Tem pastor que não vai carregar você no colo. E aí o pastor é ruim. Pastor aí, esse pastor aí é ruim. É porque os bebezinhos não falam. Bebezinho quer ficar no colo. Coloca no chão. Aí o pai e a mãe já corre, já pega. Aí já não irmão, por que você não é bebezinho? Já foi carregado uma vez? O pastor Jorge carregou? Chega! E eu mesmo? Até quando? E eu também, pessoas não tive pastores também? Não, eu tive também. Eu tive pastores também. Você acha que eu me tornei pastor assim do nada? Não. Eu tive pastores, alguns que eu peguei mais, outros menos. Eu tive também. Só que eu aprendi que eu teria que andar pela minha fé. E por isso que eu tenho chegado até aqui, eu continuo lutando para poder fazer isso. Então ele diz aqui, esquecendo as coisas para trás. Não esquece. Esquece. Pastor, mas aquele pastor que eu tive, ele fez glória a Deus, ele fez aleluia, ele fez, amigo, já passou. Daqui a pouco eu estou indo embora, eu estou com 1 ano e meio aqui, daqui a pouco ele passou. Você tem esse carro para tudo. Olha, pastor, não te amo. Eu falei, pô, e a sua vida? Tem que continuar avançando. Você não depende. Você depende de Deus. E todo pastor que tiver aqui vai te dar o que você precisa, que é a palavra de Deus. Quer mais o quê? O que a pessoa quer mais? Amizade? Com certeza, eu tenho várias. Toda igreja que eu passei tem amizade com ele, graças a Deus. Eu vou ter com todos. Mas eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, como tem na sua também. Então ele diz, esquecendo as coisas para trás, esquece passado. Esquece passado. Vem no presente. Esquece as coisas do passado. Vem no presente. Vamos avançar. Vamos crescer. Vamos partir para cima. Vamos abrir nossa mente, aprender e vamos partir para cima. Não fica apegado ao passado, porque senão a pessoa não consegue ir para frente. Então, a última coisa que eu tinha que dizer é exatamente essa. É a questão de deixar para trás as coisas do passado. E não se faça de vítima. Não se faça de vítima para as pessoas ter dó de você, ter pena de você, ficar, coitado, fulano, coitado, não, Deus não quer isso, não se faça de vítima. O que é se fazer de vítima? Não, mas eu não vou, porque, pastor, mas o meu marido, meu marido, pastor, aí, é por isso, pastor, que eu estou assim, é por causa dele. Pastor, tá vendo? É por causa disso, pastor. Tá vendo? É por causa dela. Mas se ficar desse jeito, vai chegar a algum lugar, pessoal, assim ou não? Não, porque ninguém assume a responsabilidade da mudança. Fica sempre transferindo para o outro a responsabilidade de avançar. Quem é responsável pelo teu avanço não é seu pastor, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu filho, não é seu pai, é você. Não é mais ninguém. Se tem alguém para te ajudar, glória a Deus, vem amigo, me ajuda aí. Não quer ajudar? Sai daqui, não trabalha não, eu quero avançar, qualquer coisa com Deus.
Porque nem todo mundo quer avançar na vida. Tem pessoas que não querem nada com Deus. E aí, se você ficar preso nessas pessoas, elas acabam atrapalhando você também de ter compromisso com Deus. Então, se você tem compromisso em avançar, então se une com pessoas que também têm compromisso em avançar como você. Aí vocês terão 2 amigos, 2 amigas, uma roda de amigos ali, que só fala de crescimento, só fala de coisas boas, de paz, de alegria, comunhão com Deus, dinheiro no bolso, enriquecer, saúde, alegria, vitória, sucesso, coisa boa, salvação na família. Nesse grupo, o que é que nós temos que estar? Se o grupo não é assim, já vai sair de fininho, porque é melhor estar só do que mal acompanhado. Porque as más conversações, elas corrompem os bons motivos. Não adianta achar que não corrompe, não, porque corrompe, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal?